Oi, gente. 18 de outubro, quarta-feira, 14 horas 35 minutos. Eu tinha gravado um vídeo no dia 8 de outubro, eu tava assistindo ele agora, que eu dou uma coringada. Mas eu tava fazendo sobre vídeo de receita e eu acho que não é isso que eu quero deixar aqui. Eu acho que eu quero deixar aqui meus vídeos coringando mesmo, falando sobre coisas que eu acho que eu sei, e aí depois de passar 2 anos eu fico assim: Roberta, tu era muito sábia, por que tu não é mais assim? Porque a ansiedade ela vem, né? Essa que é a verdade. E às vezes eu vejo, tá, alguns vídeos meus, especialmente 2020, 21 não, mas 2020, que eu fico assim: Roberta, eu com aquele cabelão jovem, ai gente, que querida, morando na casa dos meus pais, sem eles, que era ótimo, era muito bom, mas é isso. E aí, a gente vem pra Roberta de 2023, que tem umas 2 crises de ansiedade por dia, alguma delas culminam em compulsão alimentar. Tinha, né? Porque agora a Roberta faz terapia, então as coisas ficam mais fluidas. Mas em relação a isso, eu só liguei que quis conversar um pouco. Mas em relação a isso, eu vejo que como a nossa cabeça, ela manda na gente, né? E como que as responsabilidades, elas também, obviamente, trazem mais responsabilidade. Mas elas mexem, assim, com a nossa cabeça de coisas que antes eram tão simples. Era tudo tão preto no branco. Essas coisas, elas acabam ficando mais... tem um peso maior, né? Então coisas que de repente quando a gente é mais jovem é só mais uma coisa, à medida que a gente, talvez até pelo peso, né, que a gente vai carregando tantas coisas e sentindo tantas coisas, as coisas nos afetam um pouco mais. E isso é em relação a tudo, né? Isso é em relação a nossas relações, isso é em relação às nossas amizades, isso é em relação a uma obra que a gente precisa fazer em casa, né? Isso é em relação ao nosso trabalho, isso é em relação a tudo. E aí eu olho para aquela Roberta de 2020, eu fico pensando assim, em plena pandemia, e as coisas eram tão mais simples e tinha, parece, tanta opção. E não é que eu não tenha, não me entenda mal, eu tenho 24 anos, eu tenho tive e tenho diversas oportunidades e privilégios. Mas vai afunilando, né? Parece que conforme o tempo vai passando, vai afunilando e aí tu fica, putz, é isso? E isso traz um peso muito grande pra nossa vida. E às vezes a gente é convidado a se libertar disso, né? Seja num processo de terapia, seja com conversas informais que nós temos com as pessoas, seja com o nosso chefe chegando e falando assim: calma, teu trabalho não te define. Porque a gente entra em parafuso, né? A gente entra naquilo e as coisas, elas vão ficando com peso maior, porque tu tem uma responsabilidade e é tu por ti. E no final das contas, não tem mais: mãe, estourou o cano. Não, é tipo, estoura o cano, aí é tipo, mãe, estourou o cano. Não é. É tipo, liga pro encanador, bota uma toalha em cima, o que tu faz? E aí tu vai aprendendo, tu tem que dar o teu jeito. E em alguns casos, trazendo pra nossa vida, esses canos que estouram, a gente nem sempre sabe como arrumar, né? Esses canos na nossa vida que estouram. E às vezes cano mesmo, né? E aí a primeira coisa que a gente quer fazer é se mudar. Putz, tem que me mudar. E aí vem um encanador e bate na tua porta e fala assim: não, a gente pode arrumar, não precisa mudar totalmente, dá pra gente colocar um cano novo, mas manter essa mesma tubulação. E por que eu tô fazendo esse paradoxo, né? Vocês devem estar achando que eu sou louca, mas é isso que eu falei. Eu acho que os meus vídeos coringando são os que eu mais curto e o que provavelmente vocês mais curtem também. Mas em relação a isso, na nossa vida muitas vezes a gente quer dar um reset total, né? E tem vários vídeos sobre isso no YouTube. Como resetar a minha vida, comece do zero,
nananana, várias coisas assim. E cara, às vezes tu tem que fazer pequenos ajustes. Às vezes, trazendo pro meu pessoal, é um livro que a tua psicóloga vai te recomendar e aí tu vai devorar nos 3 primeiros dias e tu vai pensar, putz, agora que eu li tudo isso, eu quero entregar pra ela na próxima semana, então eu vou finalizar. E aí do nada, pum, tu volta a ler coisa que tu fazia na tua adolescência e tu simplesmente tinha jogado pro ar, né? Às vezes tu vê a tua mãe como exemplo, né, que tá super indo pra academia, super engajada, ou qualquer pessoa que seja à tua volta, e tu pensa assim, putz, eu não vou ir 5 vezes por semana pra academia. Mas aí tu vai numa quarta-feira de manhã, faz exercícios, dói tudo, que fica até sábado doendo. Chega na outra semana, eu quero de novo. E assim tu vai construindo muito aos pouquinhos, tu vai arrumando a tua vida. Tu vai colocando caninho por caninho, até que quando tu vê, tem uma tubulação nova. Então, eu acho que é sobre isso que eu quero dizer hoje. A Roberta de 2023, ela tá aprendendo a consertar as coisas. Eu não vou fazer esse forro por enquanto, mas agora o meu piso... Vocês estão vendo que não tem a mancha? Estão vendo que não tem a mancha? Estão vendo? Ai, gente, chega a dar vontade de chorar, assim, que não tem aquela mancha que tava presente em vários vídeos. Pessoalmente ainda dá pra ver um pouquinho, mas tava super coberta. E é sobre isso. E é sobre isso. É sobre ir consertando as manchinhas, sabe? E sobre a gente fazer isso com a gente também, né? Cada detalhezinho, porque nunca é sobre o outro. Gente, isso eu tô começando a aprender no Milagre da Manhã, porque eu ainda estou lendo, tô no finalzinho. Mas que não é sobre a gente. E aquele último vídeo que eu fiz, eu acho que eu tava muito sobre a gente, né? Muito sobre mim. E nem sempre é. Tá todo mundo... Isso é o que eu digo pros meus amigos, assim, que também tem questões mentais, né? Ansiedade, depressão. Cara, às vezes a gente tá tão focado na nossa vida, tentando sobreviver, que a gente não consegue olhar pro lado. Só que muitas vezes a grandíssima maioria das pessoas tá assim. Então ela não tá olhando pro teu umbigo, ela tá olhando pro dela. Isso às vezes é difícil, né, de a gente entender, e a gente pensa, putz, tem que mudar, tem que dar um reset. Isso na casa, isso na vida. E às vezes a gente aprende que dá pra pintar a parede, né, que dá pra consertar um vazamento. E assim é, e aí a gente vai aprendendo, né. Então esse era o meu recado pra hoje. Provavelmente, muito provavelmente, tá super confuso e tá tudo bem. Mas é eu devaneando sobre mudanças, basicamente. É eu devaneando sobre se permitir errar e se permitir não recomeçar, né? Mas se permitir fazer pequenos ajustes. Acho que isso é importante. Um super beijo e até a próxima.